Terça-feira, dia 24 de outubro de 2023, praticamente aí a última semana desse mês, né, que passamos, né, com muitas coisas acontecendo, né? Guerra no Oriente Médio, enchentes, na verdade, né? Em boa parte do nosso estado aqui em Santa Catarina e também em outros estados, enfim, seca no Amazonas. Foram praticamente aí, né, dias de notícias não muito boas, né, em que as pessoas, as famílias vêm sofrendo e estamos entrando aí a cada dia no cumprimento das palavras, né, das profecias, a qual se faz menção acerca da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero agradecer a presença, né, aqueles que nos ouvem todas as manhãs nesse horário, com o nosso programa intitulado O Sentido da Vida, e a nossa pergunta sempre será a mesma: quem é o sentido da vida para mim e para você? Né? O sentido para a nossa vida é Jesus, pois Ele mesmo disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nessa manhã estamos aqui, eu e a Camila, minha esposa, a pastora Rosane, né, devido aqui às suas atividades na igreja, está um pouco aqui compromissado com seus afazeres, não pôde estar aqui com a gente. Mas nós estamos aqui e na próxima terça-feira estará conosco, né? E a todos aqueles que nos ouvem, né? Nessa manhã nós temos uma palavra da parte do Senhor e estaremos depois no final da programação, como de costume, orando por todos aqueles que precisam e necessitam de um pedido e de um toque do Senhor em suas vidas. Quero falar nessa manhã, né, sobre crescimento, né? Vamos aqui dar o nome a esse nosso devocional, na verdade, essa nossa conversa aqui: crescer dói, né? Todos nós, na verdade, quando nascemos, quando fomos gerados, né, o propósito é dar continuidade ao processo, ao crescimento. E a gente sabe, percebe que o crescer, na maioria das vezes, dói, o processo do crescimento é doloroso. Quero ler um texto com você, e o texto que vamos ter aqui, né, para abordarmos é Lucas capítulo 2, no versículo de número 21 até o 24. Quero fazer essa leitura com vocês, aonde diz assim: e quanto a 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo que o anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem oferta, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou então um casal de pombinhos. Nós sabemos que aqui fala da apresentação, da consagração, mas a Bíblia diz que nesse processo, após 8 dias de nascido, o menino que era nascido, né, a criança, principalmente então o homem, né, ele era nascido, era uma aliança que Deus fizera com Abraão, dizendo que todo menino, que todo homem, ele devia de ser circuncidado, né? E nós sabemos que isso é um processo doloroso, né? Imagina uma criança, né, após 8 dias de nascido, ela é cortada, né? E esse seria o sinal da aliança que Deus fizera com Abraão e com o seu povo. Imagina, né? Eu não sei, né? Não passamos por esse processo, né? Não somos, na verdade, né, descendentes de judeus, mas o judeu passa por esse processo, a criança, né, principalmente os meninos, passam por esse processo de circuncidar-se, né? Corta o prepúcio, né, uma parte da carne, né, do órgão genital de um bebê, de um menino. Processo doloroso. Abraão fez isso, na verdade, quando era adulto, né? E todo aquele que, na verdade, não era judeu por nascença, chamava-se prosélito, né? Ou então até homens adultos, né, que queriam viver, na verdade, guardar a lei, quando não de criança, já tendo uma idade, ele passara pelo processo de circuncidar-se. Então, pensa num processo doloroso. Em tudo na nossa vida,
ele tem o seu preço, ele tem o seu custo, ele tem, né, coisas que precisamos passar em nossa vida. Então eu quero aqui, nessa manhã, conversar com vocês sobre essas coisas que ocorrem no dia a dia de uma criança desde o dia do seu nascimento, né? Segundo a psicologia, diz que muitas das nossas habilidades adquiridas são feitas, na verdade, elas vêm no primeiro ano de vida de uma criança. E então ela passa de um estado frágil de um bebê recém-nascido, né, que não enxerga nitidamente, né, e nem sustenta, vamos dizer assim, o peso, né, o peso da sua própria cabeça sobre o seu pescoço. Então ela é bem, né, bem molezinha, bem frágilzinha, né, e que por isso que ela precisa de tanto cuidado, por isso que ela precisa de tanta atenção da parte dos pais, né. E ela vem para esse mundo, né, na verdade, explorando esse mundo, e ela é exposta, na verdade, né, agora a uma vida, né, que a espera, a aguarda, e ela não sabe, na verdade, de todo o processo que vai ocorrer e o que vai acontecer na sua vida. E esse processo, né, na sua grande maioria, e isso acontece na vida de todos, né, é um processo doloroso. Passa a explorar esse mundo agora e isso dói. Literalmente dói no corpo e dói na alma. Impacta, na verdade, a vida da criança. E para os pais também, né? Há pais que, a princípio, no início, né, quando tinham a sua noite de sono tranquilo, já não passam mais a dormir direito, né? Principalmente a mãe, enfim. Mas o casal, enfim, agora com uma criança vindo ao mundo, né, vão passar eles agora crescendo junto, e esse crescimento é doloroso. Passa uma criança por um processo de enfermidade, a mãe se compadece, sofre, dói em sua alma, vê a criança, né, passando por um estágio de enfermidade, né? Quando leva para fazer o teste do pezinho, a mãe chora a ver a criança ser furada, né, fazendo o teste, sangrando. A mãe chora quando vê a criança, né, sendo vacinada, tomando as vacinas que são preventivas. É um processo doloroso, tanto na mãe quanto na criança. Aquelas que, né, devido a situações, devido a momentos que passam, né, por até problemas de implicação na saúde, são internadas, enfim. Pensa num processo doloroso. Isso, na medida em que vai crescendo, né, esses períodos eles vão diminuindo, né, tendo pouca intensidade, e já depois, com o crescimento em outras situações, começa novamente com outra intensidade, né? A criança agora ela passa pelo processo da curiosidade, começa a gatinhar, começa a andar, e o cuidado cada vez parece que vai dobrando, a responsabilidade vai aumentando. Então esse processo de crescimento é muito doloroso desde o nascimento de uma criança. Aconteceu isso conosco quando eram criança, né? E agora acontece com os nossos filhos. E assim sucessivamente segue-se a vida nessa terra. Eu sempre digo que, na verdade, todo filho, ele vai passar a entender o que é ser pai o dia, ou então o filho, na verdade, ele passa a entender o que é ser filho o dia que ele se torna pai, né? Ele vai passar agora a entender o que é, o que um pai e uma mãe passa, né? E esse processo, ele é doloroso, por isso que queremos falar que todo o crescimento, na verdade, ele dói. E depois, assim, quando cresce, vai dando-se início a esse segmento na sua vida, assim foi com Jesus, né? Ele veio como uma criança normal para essa terra, aparentemente, né? Não houve nenhum, no seu crescimento, né, algo de extraordinário, a não ser a sua geração, da forma que ele foi concebido. Mas Jesus foi educado e cresceu como uma criança normal, uma criança judia como todas as outras. Passou pelo processo de ser circuncidado, de ser apresentado, educado agora por Maria e José, frequentando a escola, enfim, tendo uma vida, brincando, tendo relacionamentos, enfim. Até então, Jesus era quem? Era mais um menino judeu vivendo, né, no seu habitat, vivendo entre a sua nação, entre o seu povo de origem. Mas o seu processo foi um processo doloroso para os seus pais e assim como também nos nossos dias de hoje. Então quero falar um pouco essa questão de crescer. Jesus cresceu profissionalmente.
Jesus tornou-se o quê? Carpinteiro. E todo o processo também, até dentro da área profissional, exige o quê? Sacrifício. Nos custa alguma coisa. Então, crescer profissionalmente dói. Sonhamos e almejamos grandes coisas para a nossa vida e para o nosso futuro. Há aprovações em concursos, né? Altos cargos, negócios bem-sucedidos, empresa que trabalhamos, reconhecimento, né? Tratamento, processo, para tudo isso é um crescimento que dói. Para chegarmos lá, precisamos estudar, trabalhar muito. Precisamos abrir mão, né, de noites de sono, né, de ter comunhão com família, né, de lazer, de passeio. Precisamos economizar, precisamos investir. Enfim, vivemos processo doloroso o tempo todo, almejando um futuro melhor. Crescer dói, crescer socialmente, né? Vamos aqui colocar moço e moça quando solteiro, tem a sua vida para, na verdade, né, assim, vive só, vive com seus pais. E a gente sabe que quando quer se construir família, quer se casar-se, vai entrar num processo doloroso. Né? Casamento é um processo doloroso. A gente muitas vezes pensa que vai entrar no casamento para ganhar muito, ganhar tudo, né? Mas, na verdade, a gente precisa entender que quando a gente entra num casamento, então num relacionamento, a primeira coisa que a gente vai perder é a liberdade. Porque você não vai caminhar mais só, você vai caminhar com outra pessoa. E isso exige crescimento e isso também nos dói. Não é fácil conviver com pessoas diferentes de nós, especialmente, né, no âmbito familiar. Até mesmo dentro da nossa própria família, quando éramos irmãos. Pensamento diferente, temperamento diferente, né? E isso dói. Brigas, né? Briga entre irmãos. Eu vim de uma família que são 7, 5 rapazes e 2 moças, né? Hoje é todos casados, enfim. Agora imagina, né? Uma família nessa amplitude, que hoje a gente praticamente não tem famílias mais com esse contexto, né? De 7, 5, 10, tem famílias que querem com 14, 16 filhos, pensa, né? Pensa num crescimento, pensa num conviver agora, todas essas pessoas fazendo parte de uma mesma família. Exige isso, um esforço muito grande, tanto dos pais como dos próprios irmãos viverem em harmonia. Isso muitas vezes nem sempre é muito fácil. Mas se quisermos termos êxito nessa área, precisamos, né, aprender e com isso nos leva então, né, a esse processo doloroso. Crescer, e isso faz com que a gente venha a desenvolver submissão, humilhação, né, falar menos, ouvir mais, praticar o perdão, abrir mão da razão, ter mais comunhão, né? Viver o menos o possível, né? De forma isolada, né? Sermos menos egoístas, sermos mais, como é que eu posso dizer assim, me fugiu agora a palavra aqui, né? Mas temos empatia, né? Com relação ao sentimento da outra pessoa, né? Desejar a felicidade, quer dizer, sentir alegria na felicidade de outra. Isso hoje parece que cada dia tem se tornado mais escasso, porque as pessoas hoje buscam só a sua própria felicidade e não se alegram com a felicidade dos outros. E isso é um processo que muitas vezes nos custa muito, né? De ver alguém que, quem sabe, a gente não simpatiza tanto, e essa pessoa se tornar bem-sucedida e a gente não. Pensa num processo doído, é isso, né? Ou quem sabe muitas vezes vê aquela pessoa que praticamente, né, a gente julga que não fez nada para obter aquilo, parece que cai tudo de mão beijada em seu colo e a gente passa uma vida toda tentando trabalhar para conquistar alguma coisa e consegue muito pouco ou então quase nada. Enfim, esse é um dos processos mais complexos em nossa vida, né? Essa questão da aceitação, de ver alguém ser bem mais sucedido que a gente. Isso, então, a gente passa para um campo da disputa, hoje em que as pessoas,
elas vão, então, entram para um caminho de, muitas vezes, de deslealdade, né? São desleais umas com as outras, né? Tentam passar uma por cima das outras, tentam enganar umas às outras. E isso até mesmo nós vemos aqui dentro da própria Bíblia histórias, né, que faz-se referência a esse tipo de comportamento humano. Isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa muito antiga. E quando tudo isso começou a acontecer, pastor? Lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher decidiu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Preferir entrar nesse processo doloroso, nesse crescimento doloroso agora. E por fim, então, isso na verdade redunda hoje, né, dessa questão hoje em que as pessoas vivem dentro de um processo e muitas vezes não aceitando isso, ou então não sabendo como lidar com isso, acaba acontecendo, né, em que muitas pessoas são levadas ao suicídio, são levadas a cometer homicídios, enfim, a destruir a sua família, seu casamento. É uma tragédia. Hoje nós estamos vivendo um mundo, na sociedade, um tempo de muita injustiça, de muita coisa. Ainda ontem eu não propriamente busquei saber, né, exatamente, não tirei tempo para ver no noticiário, mas parece que me aconteceu agora, no estado de São Paulo, novamente alguém parece que invadiu uma escola, né, e acabou fazendo disparos com arma de fogo. Não fiquei sabendo se na verdade houve vítimas, né, que chegaram a falecer, mas pensa, novamente mais uma escola, né, em que muitas vezes os pais deixam os filhos pensando que estão seguros, na verdade, e hoje parece que ninguém mais está seguro em lugar nenhum. E isso parece que isso tem causado cada vez mais dor no meio da sociedade. E é um processo de um crescer doloroso. E hoje nós não conseguimos, parece que, mais lidar com isso. Por quê? Por que isso hoje parece que tem nos causado muito mais dor e muito mais dificuldade de entender as coisas? Porque nós, como seres humanos, como pessoas, paramos de crescer espiritualmente. Nós abrimos mão da nossa vida espiritual, nós não queremos mais nos envolver, nos relacionar com Deus como devíamos nos relacionar na verdade, com Ele de fato. Crescer espiritualmente dói e dói muito, né? E por que isso dói? Porque dentro disso entra com essa questão, porque somos seres humanos e temos uma alma, e a nossa alma ela é difícil, ela é complexa, né? A nossa alma é os nossos sentimentos, as nossas emoções e as nossas vontades. E quando o homem, né, caiu, na verdade, quando ele decai, né, devido à transgressão, em desobedecer a Deus, e ele passa agora a descobrir o processo doloroso desse afastamento que ele obteve, não da parte de Deus, mas ele, como homem, separou-se de Deus por meio do pecado. Isso trouxe uma ruptura, na verdade, né? Uma separação do homem, na verdade, que vivia uma vida plena, uma vida de deleites no Senhor, né? Em viver num paraíso que não havia maldade alguma. Agora, devido a essa quebra de aliança, essa quebra pela desobediência, né, veio com que toda a humanidade viesse decair junto. Por isso que Paulo diz que todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus estamos. E hoje, por isso que as pessoas pararam, na verdade, de preocupar-se, então de buscar crescer espiritualmente. Muitas pessoas hoje falam de espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver de que as pessoas venham ter um encontro verdadeiro com Deus. Existem pessoas que são extremamente religiosas, mas não tiveram uma experiência com Deus. Existem pessoas que se julgam espiritualistas, né? Que, enfim, entram em áreas, na verdade, que estudam coisas, estudam isso, estudam astros, estudam estrelas, enfim, estudam tanta coisa. Mas o que hoje nos falta como pessoas é termos uma vida relacionada diretamente com o Senhor. Precisamos ter esse despertar novamente, nos preocupar e buscar novamente termos um crescimento. Precisamos crescer espiritualmente e encontrar-se com o Senhor e querer novamente assumir esse papel de termos
uma aliança, voltarmos a ter uma aliança firme, uma aliança séria e sincera com o Senhor. E esse processo ele é doloroso. E isso, na verdade, hoje, as pessoas têm essa dificuldade devido à nossa natureza pecaminosa, né? Contra as inclinações da nossa carne. E isso, muitas vezes, é sacrificial. A nossa carne, ela inclina-se para as coisas da carne. Paulo disse que a nossa carne... O que é a carne? É o nosso corpo, pastor? Não, é a nossa alma. Ela se inclina para as coisas da carne, quer dizer, para aquilo que muitas vezes não é lícito, para aquilo que é pecaminoso. A nossa carne é propensa a pecar. Por isso que hoje nós temos tanta dificuldade, e por isso que muitas vezes esse crescimento, ele é doloroso em nossa vida, ele se faz necessário. Então diz que acordar antes de todo o mundo, depois de uma noite, sem dormir, né? Para orar. Hoje uma das maiores dificuldades que temos como cristão é orar. Porque isso nos custa. Muito melhor, né, a gente estar diante de uma televisão, né, vendo um filme, um bom filme, vamos aqui colocar, né? Ou enfim, né, ver um futebol para quem gosta de esporte, enfim. Vemos tantas outras coisas, mas hoje nós temos como igreja, como cristãos, uma dificuldade enorme de orar. Nós não gostamos de orar. Ler a Bíblia. Queremos crescer, queremos ser reconhecidos, então, como pessoas espirituais, mas temos essa dificuldade, né? Porque isso nos custa. Somos apegados a tantas outras coisas, né? Enquanto, né, nos ausentamos da verdade, de nos expor a estar na presença do Senhor. Então, como assim, como está uma criança hoje, como igreja, muitas vezes nosso comportamento tem sido como sempre, parece que estamos nesse estágio de recém-nascido, quer dizer, precisamos ainda estar toda hora, precisamos de extremo cuidado, porque não queremos crescer. Parece que a igreja de Jesus hoje, ela absteve-se, na verdade, de querer viver numa inércia. Nós não queremos mais, parece que, crescer, queremos viver como eternos bebês espirituais. E nós sabemos que o processo, na verdade, da palavra de Deus é totalmente ao contrário. Veja o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Paulo fala isso quando escreve a uma das igrejas que, na verdade, tinha problemas sérios com relação ao seu comportamento, né? Era uma igreja cheia de dons, na verdade, né? Uma igreja em que Paulo fala a questão desse procedimento, de como é que eles deviam de comportar-se com relação, né, à manifestação dos dons. Era uma igreja, na verdade, ativa, era uma igreja muito, como é que eu posso dizer assim, com muitas atividades, né? Mas Paulo fala de um comportamento que eles tinham, que na verdade era totalmente ao contrário daquilo que Deus esperava na vida de um cristão. Então olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, ele diz: quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, discorria com menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei. Há uma versão que diz: deixei as coisas de menino. Então, se nós queremos crescer, queremos ter um relacionamento sério com o Senhor, nós precisamos urgentemente abandonar esse sentimento de criança. Teremos que parar de ser aquela igreja que só gosta de vir ao culto para sentir. Hoje nos reunimos num culto para sentir. E Paulo disse que nós temos que deixar. Ele disse que quando eu era menino, eu agia, eu falava, eu pensava, eu sentia com o menino. Mas agora que deixei, agora que me tornei homem, eu preciso abandonar. E isso é um processo doloroso, porque isso nos custa. Nós não gostamos de deixar. Parece que gostamos de viver uma vida de meninice. Enquanto que a Bíblia nos diz que isso deve ser o oposto. Ele disse que quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Vai chegar um tempo em nossa vida que nós temos que acabar com certo tipo de comportamento, nós temos que deixar isso.
Nós temos que deixar de lado, abandonar essas coisas, essas práticas. Por quê? Porque Paulo também, quando escreve, ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, vamos um pouco mais para frente. Quero pegar mais um texto aqui com os irmãos. Efésios, capítulo 4, do versículo 13 ao 15. Olha o que Paulo fala. Vamos ver aqui desde o 11. Ele mesmo deu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos, o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para que a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o plano de Deus para todo cristão em Jesus. E hoje nós vemos uma igreja com um comportamento que parece que é totalmente avessa. Eu gosto muito de um texto que até um tempo atrás parece que a gente não consegue entender, a gente vai lendo e vê aquilo, mas um dia lendo esse texto com um pouco mais um pouco mais detalhado, Jesus fala uma coisa assim: a quem eu vou comparar essa geração? Ele disse: há como crianças que brincam na praça e tocam flauta e dançam. Ele disse: a quem eu vou comparar esta geração? Há como crianças que brincam, tocam e dançam nas praças. Parece que só nós queremos brincar, só queremos nos divertir. Parece que a vida é uma diversão. Não, queridos. Nós, como crentes em Jesus, nós temos que entender que Deus nos chamou para algo muito maior e muito superior. A igreja está aqui para representar Cristo. Então, eles querendo o aperfeiçoamento. Quem que quer este aperfeiçoamento? Quem quer que nós viemos ser aperfeiçoados? É o Senhor. Eles estão querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Olha só, vai isso por etapas. A varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Olha só o que diz o 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Uma criança inconstante, quer dizer, uma hora ela assume responsabilidades, uma hora ela abandona as responsabilidades. Você já teve filho, você dá uma tarefa para ele, diz: não, vou fazer, mãe, vou fazer, pai. Daqui a um pouco você vê ele distraído, ele pega, abandona aquilo que está fazendo e vai brincar. Isso é viver uma vida inconstante, quer dizer, hoje nós não queremos mais, parece que assumir esse papel de uma responsabilidade de saber que Deus quer que a gente venha crescer nele, para que não sejamos mais meninos inconstantes, olha só, e levados em roda por todo o vento de doutrina. Olha só a preocupação do apóstolo Paulo escrevendo uma igreja que depois faz-se lá em referência a Apocalipse, conhecido como a igreja do amor. Olha o que Paulo diz: para que não seja levado por nenhum vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Verso 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado por auxílio de juntas e medulas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Eu não sei se você lembra, né? Ou então, quando nós éramos adolescentes, existia um parte do nosso corpo, parece que começava a doer os ossos, né? A gente entra no processo de estar crescendo, né? Vamos dizer assim, a formação dos ossos do corpo, a estrutura, né, de um adolescente, que ele vai agora formando um corpo, na verdade, para se tornar um homem ou uma mulher adulta. Ele passa por um processo dentro da sua
estrutura óssea, ele vai sentir espasmos, dores. Né? Então, o processo de crescimento de um corpo, ele é doloroso. Agora, imagina de um corpo espiritual, Paulo fala isso, ele é complexo, mas por isso, então, que Deus deixou ensinadores, deixou os apóstolos, deixou os profetas e outros, os evangelistas, quer dizer, os pastores e os mestres, para ensinar com que essa igreja ela venha a atingir esse aperfeiçoamento. E hoje, será que nós temos sido ministrados por pessoas que têm se preocupado com o nosso crescimento? Será que estamos buscando pessoas que nos orientem verdadeiramente para que a gente possa chegar a ter esse desejo de atingir essa estatura de um varão perfeito em Cristo Jesus? Ou então queremos ser comparado com aquela metáfora que Jesus fala, dizendo a quem eu vou comparar essa geração, como crianças que ficam brincando e tocando flauta na praça? Nós precisamos parar hoje e pensar o que estamos fazendo com a nossa vida espiritual, sabendo que o crescimento e o processo é doloroso, sim. Olha que Paulo, vamos aqui novamente voltar para a primeira carta em Coríntios capítulo 3. Olha que Paulo fala à igreja de Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ler aqui essa parte, fazer essa introdução nesse texto aqui, depois vamos para o nosso intervalo e vamos concluir essa mensagem. Olha só o que Paulo diz no capítulo 3 de 1 Coríntios. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis absorver, e nem tampouco ainda podereis agora, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, Paulo não está falando isso do mundo. Paulo está falando isso para pessoas que não conheceram e não conhecem a Cristo. Ele está falando para a igreja de Corinto. Ele disse, olha, porque ainda vocês são carnais, não posso eu ainda falar isso a vocês, das coisas, quer dizer, não posso dar a vocês aí um alimento mais sólido. Por quê? Porque o comportamento de vocês é como que sendo ainda vocês crianças espirituais. Por quê? Porque há ainda no meio de vocês inveja. Há o que ainda muito mais ainda o que? Contendas, dissensões. Não são porventura ainda vocês carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, porventura ainda então vocês não são carnais? Olha só o que Paulo fala, né, de uma igreja de um comportamento imaturo. O que me preocupa hoje, imagina, Paulo, considerado o maior apóstolo dos gentios, né? Paulo ensinando uma igreja, claro, através de cartas, a qual hoje, na verdade, deveria ser feito uso nas igrejas, falando acerca das verdades que Paulo ensina à igreja, querendo levar ela à estatura de um crescimento, da valoridade, vamos dizer assim, da perfeição de como nós precisamos nos comportar como cristão verdadeiro. Essa era a preocupação de Paulo. E hoje, será que fizemos uso dos ensinamentos de Paulo nos nossos cultos? Estamos nos expondo a querer ouvir aquilo que, na verdade, essas cartas, na verdade, tinham como que referência e como suporte, na verdade, de um verdadeiro alimento espiritual para a vida de um crente em Jesus? Ou só queremos vir ainda para uma igreja para continuar sentir um arrepio? Né? Se parece que vem para o culto, nós sentimos um arrepio, não é culto. Né? Ou sentir, eu sei, um abraço de alguém, não que seja importante. Mas nós temos que parar, queridos, de ser essa igreja que só está em busca de querer sentir as coisas. Nós precisamos de nos apresentar e vir querer nos expor para crescermos em Deus. Eu quero fazer aqui um intervalo e vamos voltar, né, logo após o intervalo e queremos concluir essa palavra para que a gente possa orar em nome do Senhor. Então estamos de volta,
né, para darmos continuidade aqui a essa palavra maravilhosa, né? E parece que nesses últimos dias, né, assim, poxa, o pastor anda meio, assim, anda meio bravo, né, anda dando umas palavras assim, meio salgado pra gente, né? Querido, nós precisamos nos ater, nos preocupar, porque eu estive esse final de semana em casa, eu e minha esposa, né, estamos lá ouvindo um estudo, né, muito interessante, né, sobre os ensinamentos e o comportamento da igreja nos últimos dias, porque os nossos olhos hoje têm que estar voltados para o que está acontecendo lá no Oriente Médio, sim, né? E eu estava ouvindo um pastor falando sobre a vinda de Jesus, e que ele fala que hoje ele vê a igreja debatendo sobre a questão, né, de que maneira vamos ser arrebatados, se vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, se vai ser no meio, se vai ser no fim. E ele diz assim, o que nós precisamos nos atentar não é de que maneira. O que nós precisamos prestar atenção é que nós vamos ser, se no meio, no início, no fim, o que a gente precisa até é pronto. E hoje as pessoas estão muito mais discutindo de que maneira vai ser feito do que a gente nos preocupar se estamos prontos para passar por esse evento. E isso tem sido hoje e precisa ser a nossa preocupação. Por isso que isso tudo fala com relação à questão, então, do que nós estamos hoje um pouco conversando. Nós precisamos parar um pouco, precisamos crescer. Nós precisamos estar prontos. E ele contou ali uma questão, né? Fez uma aplicação, né? Uma metáfora muito interessante. Ele disse, é a mesma coisa como pessoas que gostam de tomar um bom café. Tem gente que diz que, não, por café ser bom, precisa primeiro colocar o leite e depois o café, né? Aí eu disse, não. O bom é você colocar primeiro o café e depois o leite. Aí outros dizem assim, não. O certo mesmo é colocar os dois juntos ao mesmo tempo. Ele disse, ok, mas no final das contas, depois se você faz de um jeito ou do outro, o que você sempre vai ter? O café com leite. O que ele quis dizer com isso? Jesus disse, eu vou voltar. Nós precisamos voltar para a essência. Nós precisamos nos voltar para a palavra. E olha só, dando continuidade aqui, olha só um texto maravilhoso aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 13. Olha que o escritor aos Hebreus, ele fala. Ele diz, vamos ver desde o 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Olha aqui, eu volto agora aqui a afirmar, ele não está falando das pessoas lá no mundo que não conhecem Jesus, ele disse, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Olha o que ele diz então no 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ele fala que além de nós sermos responsáveis pela nossa própria vida espiritual, pela nossa própria edificação, nós temos que nos preocupar com a vida espiritual do nosso irmão. Ele fala assim, exortando-vos uns aos outros todos os dias. O que é exortar? Não é xingar o irmão, é chamar atenção. Você vê seu irmão fazendo, ô irmão. Mas hoje nós temos crescimento para isso. Nós temos crescimento para exortar corretamente. Ô irmão, tem maturidade para entender que ele está sendo chamado a atenção, não porque alguém quer tripudiar ele, alguém quer ser melhor que ele, não. Ele está chamando a atenção do irmão porque se preocupa com ele. Nós temos hoje essa maturidade de entender que nós temos a capacidade de chamar a atenção de alguém, ou então recebemos essa exortação, esse puxão de orelha. Hoje a igreja, nós como cristãos temos tido essa maturidade de sermos responsáveis em chamar, né, a atenção de um irmão, ou então receber a correção. Será que a gente hoje tem sido maduro o suficiente para ter esse tipo de comportamento? Será que a gente aguenta isso hoje?
Verso 14 disse, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da vossa confissão até o fim. Olha, irmãos, até o fim, é um processo doloroso. Então aqui, um dos processos mais difíceis da vida de um cristão, a santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Às vezes as pessoas, nós achamos que vamos entrar, né, vamos ter acesso, né, de sermos participantes, né, de estarmos naquele dia com o Senhor devido ao nosso trabalho aqui na igreja. Queridos, Deus não nos chamou, na verdade, né? Deus não tem um RH que nos chamou para um contrato trabalhista. E muitos veem o céu como uma aposentadoria. Deus não tem aposentadoria para ninguém. Ninguém vai entrar no céu por carteira assinada ou por tempo de serviço. Nós vamos entrar no reino dos céus por uma certidão de nascimento. Nós vamos entrar no céu reconhecido como filho de Deus. E isso requer santificação. E isso é uma coisa que nos custa muito. A presença de Deus construída em nós requer um processo doloroso. Obedecer dói. Abrir mão dos nossos planos, muito mais. Vencer o pecado, né? Viver os sonhos do Senhor. Crescer dói, porque nos desafia, nos tira da nossa zona de conforto. Mas quando experimentamos o resultado, se nós formos estudar a Bíblia, ver esses grandes homens e mulheres de Deus que tiveram experiências íntimas com o Senhor, a gente sempre vai ver, e o caminho sempre ali apontado, que houve perca, que houve decisões em sua vida de abrir mão, de deixar coisas para trás, de abandonar tudo. Paulo diz, eu refutei, eu abandonei tudo por amor a Cristo. Quem era Paulo? Um jovem bem-sucedido, a Bíblia diz que ele teve o privilégio, de estudar numa das melhores faculdades nos seus dias. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo, além de ser judeu, como disse, né, vindo de uma linhagem judaica, né, ele disse assim, eu sou judeu judaizante, quer dizer, eu sou judeu de fato. Mas além de ser judeu, Paulo tinha também cidadania romana. Olha só, tinha duas nacionalidades, não era um Zé Ninguém. Ele se abriu mão de tudo para alcançar a Cristo. E o que hoje nós temos abrido mão do que da nossa vida para alcançar Jesus? O que nós temos feito para alcançá-lo? Por isso que no capítulo 5, do versículo 13, olha o que diz o escritor aos Hebreus. Vamos lá, vamos ver desde o 12. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus? E vós haveis feito tais que necessitais de leite ainda e não de alimento sólido. Olha o que ele está dizendo, pelo tempo da caminhada que vocês estão tendo já em Cristo, vocês já eram para ser mestres. Está ensinando a outros, mas devido ao comportamento de vocês, parece que ainda vocês sempre vão ter que estar ainda tomando leitinho. Aí ele fala no verso 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não experimentou da palavra da justiça, porque é menino. Qual deve ser a minha e a sua preocupação? Qual deve ser a nossa preocupação? Será que estamos lá como aquela história que Jesus relata? Ele diz assim, a quem eu vou comparar esta geração? Como crianças que brincam na praça, tocando flauta e dançando, como que se
né? Tô nem aí, né? A minha preocupação, às vezes, vemos para um culto, e o pastor fala, ou alguém que está lá ministrando, diz assim, Jesus está voltando, amém. Né? Às vezes cantamos com tanta empolgação, e a igreja vai ser arrebatada, mas estamos prontos para arrebatamento? Né? E não é só arrebatamento, porque o nosso encontro com Cristo ele vai acontecer de duas maneiras. Uma é o arrebatamento, mas não podemos nos esquecer da morte. Estamos prontos? Se hoje, né, chamar a nossa senha lá, a gente vai estar pronto? Será que vamos subir ou vamos estar com o Senhor com esse tipo de comportamento que estamos tendo? Toda hora nós precisamos de leitinho, né? Decepcionando pessoas, ou então sendo decepcionado. Por isso que o crescimento, ele é doloroso. Por isso que caminhar numa igreja requer sacrifício, abrir mão de coisas. Né? Lutamos tanto pela nossa própria razão. Não, pastor, porque eu tenho razão. Ficamos, não, eu tenho a razão. Não, pastor, eu tenho a razão. Aí o outro irmão disse, não, é eu que tenho a minha razão. Tá, se pegamos a minha razão e a sua e formos para a palavra de Deus, ambos vão perder a razão. O que acontece quando a Bíblia diz que quando os fariseus pegaram, trouxeram uma mulher que foi pega em pleno ato de adultério? Quer dizer, pegaram no flagrante, pegaram uma mulher em pleno ato de adultério. E eles foram tão astutos que levaram até onde que Jesus estava ensinando as pessoas. E disseram, olha, se essa mulher for pega em pleno ato de adultério, e segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Aí a Bíblia diz que então Jesus não fala nada, ele se inclina e começa a escrever com o dedo no chão. Não fala nada. Aí depois ele levanta-se e diz assim, se alguém de vocês aqui que não tiver cometido nenhum pecado, fique à vontade, pode atirar a primeira pedra. Ele está dizendo, vocês têm minha aprovação. Se vocês que estão aqui, que me trouxeram essa mulher, se nenhum de vocês aqui cometeu qualquer um tipo de pecado, que faça então, faça-se cumprir a lei nela. E o que diz ali? Que começou a sair de um por um, a começar pelos mais velhos. Olha só que coisa interessante. Quer dizer, que pelas pessoas que na verdade deveriam ser as mais maduras, foram as primeiras que na verdade começaram a sair. Por quê? Precisamos pensar nisso. Né? Nós gostamos muito de apresentar a nossa razão, né? As nossas razões pessoais. E isso é um perigo hoje. E isso é uma armadilha hoje que o diabo tem conseguido colocar na mente das pessoas. Que nós precisamos lutar pelas nossas razões. Querido, quando na verdade nós viemos para dentro do reino, do contexto, que queremos, na verdade, aprender e queremos ser quem somos e queremos ver, na verdade, quem somos em Cristo, a primeira coisa que nós precisamos perder é a nossa razão. Porque a Bíblia diz que nós somos servos, e servo não tem razão. Você já viu algum servo dizer assim, meu senhor, eu tenho razão. Você já viu um dia um servo falar isso para o seu senhor? Né? Meu senhor, eu sei que o senhor é meu dono, mas eu tenho a razão. O senhor não sabe de nada. O que diz um servo para o seu senhor? O que Jesus mesmo, ele mesmo diz, vocês me chamam de senhor, mas não fazem aquilo que eu mando. Olha só que coisa interessante. Então, meus queridos, você que está me ouvindo, não fique triste comigo, não fique bravo comigo. Alegre-se comigo no Senhor, porque é tempo de a gente amadurecer. Eu tenho refletido muito nesses últimos dias para cá e precisamos voltar a pensar nessas coisas. Quem nós somos como igreja? Aquela criança, aquele cenário que Jesus descreveu, somos como que crianças na praça, tocando flauta e dançando. Será que somos essa igreja? Ou somos essa igreja triunfante que gostamos de cantar nos hinos e declarar
e dar brados de vitória. Será que somos essa igreja mesmo? É tempo de nós pensarmos. É tempo de refletirmos hoje. Então eu quero que você, onde que estiver, você aí, que precise de uma oração, que quem sabe está passando por um processo doloroso de alguém enfermo na sua família, ou perdeu o seu emprego, ou está aí passando dificuldade na sua área profissional, tente entender que tudo isso é para o nosso crescimento. Olha o que Paulo fala, olha o que Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas cooperam. Então, quando ele fala de todas, fala das boas e fala das ruins. Paulo diz que isso é um processo, na verdade, que ele é complementado por tanto coisas ruins que nos acontecem. E Paulo diz que se nós soubermos termos um entendimento, né, de um equilíbrio, na verdade, emocional, a gente vai passar a entender que aquilo ali é para o nosso crescimento, então aquilo ali vai convergir até para o nosso próprio bem. Até aquilo que é mal converge para o bem. Então, se você está passando por um processo difícil de saúde, financeiro, profissional, querido, pare um pouco, pensa, não tome atitude precipitada, não meta os pés pelas mãos, não vá para cima com a sua razão, entregue isso ao Senhor, entregue isso aos pés de Jesus. Eu fiz muitas vezes, eu cometi muitas vezes o erro, não, eu estou com a minha razão. E olha, quando a gente vai com a razão da gente, a gente vai dar com um burro na água. A gente vai quebrar a cara. Então eu quero que você, onde você estiver, feche seus olhos. Se você puder, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã nós queremos colocar a nossa vida. E eu quero também colocar a minha vida, Deus, porque mediante essa palavra, Deus, eu não sou melhor que os meus irmãos. Necessito tanto, Deus, desse aprendizado, desse crescimento diário em minha vida, como todos aqueles que me ouvem nessa manhã. E que a gente possa entender isso, que a gente possa crescer juntos, Senhor, como igreja. Que a gente possa alcançar a perfeita estatura de um homem espiritual, de uma mulher espiritual bem formada, dentro do conhecimento e do entendimento de quem é Cristo Jesus em nós. Nós precisamos crescer como igreja, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, a que a gente volte a crescer como igreja. O Senhor foi deixado aqui como o nosso ensinador. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo da verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar acerca de tudo que já nos foi ensinado. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor agindo em nossa vida, agindo na igreja, agindo em nosso meio. Nós precisamos novamente dar-te liberdade. Por isso, nessa manhã, eu peço que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa que, quem sabe, está em aflição, está lutando com a sua própria razão, está com os seus sentimentos aflorados, quem sabe, a ponto de tomar uma decisão que pode até mesmo levar, Senhor, à destruição da sua vida, do seu casamento, enfim, de tudo aquilo que um dia ela já construiu. Que ela possa, Senhor, ser tocada pelo Senhor agora. Que a tua paz, a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento, possa vir sobre ela agora. E que ela possa acalmar-se, que ela possa aquietar a sua alma. E que ela possa dar novamente ouvidos à tua voz. É o que nós te pedimos essa manhã em nome de Jesus. Amém.